Olá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura, quem está falando aqui com você. E hoje eu vou continuar explicando como realizar a pintura de observação de uma rosa amarela. Lembrando que em aulas anteriores eu já demonstrei aqui como preparar essa tela, preparar a tela de cinza para fazer o desenho. Já expliquei também como fazer o desenho e uma série de links que eu considero importantes da pessoa saber antes de partir para essa pintura. Todos esses links, essas videoaulas anteriores eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo. É só clicar na setinha aqui embaixo e aí você consegue ver os demais vídeos caso não tenha acompanhado ainda. Bom, eu busquei colocar aqui de uma forma, cortou um pouco a imagem da rosa, mas eu fiz isso propositalmente para que poderia, dessa forma, eu conseguisse mostrar todas as informações importantes, que é o que eu estou pintando, o modelo que eu estou olhando e a minha paleta de cores. Então, eu tive que cobrir parcialmente justamente para poder facilitar a visualização para você que está assistindo. O que eu vou precisar? De algumas tintas, algumas cores. Eu tenho aqui uma paleta de acrílico, que eu também falo um pouco dela, tem um vídeo aí falando sobre tipos de paleta. E agora eu vou usar as tintas da marca Corfix. Se você tem uma outra marca de preferência, você pode utilizar também, não tem problema. De repente, de uma marca para outra costuma dar pequenas diferenças. Então, é interessante você conhecer sobre as cores. Eu tenho um vídeo aí também no canal onde eu explico sobre as características dos pigmentos. Bom, branco de titânio, a primeira, amarelo de cádmio escuro, esse é o de número 37. De número 40 eu tenho vermelho cádmio alaranjado. Lembrando que de marca para marca esses números vão mudar, Aí a gente procura, se for em outra marca, procura pelo nome e a gente dá uma olhada no pigmento também. Vermelho da China, que é 57, o verde esmeralda, que é o 73, o azul ultramar, 68, e o violeta. Eu vou usar basicamente 3 tipos de pincéis. Eu tenho aqui pincéis tipo pincéis redondos, da Condor, a série é 4415, então tem números diferentes, por exemplo, esse aqui é o 16 e o 6. Eu tenho também aqui, se eu não me engano, o 2, o 12, são diversos números. Às vezes eu nem chego a usar todos, mas eu deixo no mínimo uns 4 de cada. Eu vou usar pincéis de cerda, da série 811, esses já são da Tigre. Aí números diferentes também, é claro, o número do pincel vai ser conforme o tamanho da tela que você pinta. Aqui eu estou usando, por exemplo, o número 4, o número 6, mas se caso eu ver que, por exemplo, eu vou ser necessário um pincel maior, eu posso pegar outro também. Por exemplo, se você vai fazer a mesma pintura aí, buscar fazer esse exercício numa tela maior, então, obviamente você vai precisar de pincéis maiores. E por último aqui, ainda com a Tigre, eu uso os pincéis pelo de Marta, que é da série 141, da Tigre. Esses aqui é o número 10, um pouco maior, Tem um número menor também, conforme a necessidade. Eu vou usar o Medium. Medium é uma mistura de óleo de linhaça e terebentina. A tinta é a base de óleo de linhaça, então meu Medium tem que ser, preferencialmente óleo de linhaça também. Eu misturo terebentina, porque a terebentina é um líquido que serve até para lavar os pincéis, ela é um líquido mais fluido. O óleo é um pouco mais viscoso, é uma coisa próxima para o lado de mel. E a terebentina é próxima para o lado de água, se for para comparar em relação à fluidez de cada material. Então esse medium é uma mistura equilibrada, 50% de óleo de linhaça, 50% de terebentina. Eu ponho aqui numa pequena vasilhinha daquelas de empadinha. Tem uns godês próprios também, ou uma tampinha qualquer já serve, que a gente usa pouco aí. A escolha das cores eu baseei no círculo cromático, porque eu tenho uma aula aqui onde eu explico como fazer o círculo cromático. Eu vou trabalhar com cores verdes. Então no círculo cromático eu tenho o verde e eu tenho 2 cores vizinhas. Eu tenho o amarelo e tenho o azul. Ou seja, o verde ele pode ser quente quando ele vem para o lado
do amarelo e ele pode ser frio quando ele vai predominar para o lado do azul. O meu verde esmeralda aqui, a escolha do verde esmeralda já é um verde frio e a gente vai ver isso depois. E aqui eu preciso saber que aqui eu tenho a cor que clareia no meio, né? Se eu pôr branco eu vou clarear essa cor, vai ficar uma cor diferente dessa, porque esse verde não foi esse, é só para a gente ter uma ideia no círculo cromático. E tem a cor oposta do vermelho, do verde, né? Que é o vermelho. Então isso é importante para que a gente chegue nesse raciocínio aqui, ó. Esse também é um exercício que eu tenho aqui no canal, eu chamo de cruz cromática, né? Algo... Eu não sei se existe ainda, eu criei isso aqui para facilitar, para dar aula para os alunos aqui no meu ateliê presencialmente. Se o verde lá no círculo cromático tem as cores vizinhas azul e amarelo, então as possibilidades de eu misturar verde são ou com azul ou com amarelo, as principais, né? E então aqui para a esquerda eu tenho azul, para a direita eu tenho amarelo, tal como foi aqui, ó, no círculo cromático. Verde com amarelo e verde com azul. E para cima eu tenho esse verde esmeralda mais branco, porque eu consigo entender qual que é a tonalidade do verde. E para baixo eu tenho a cor oposta, que vai escurecer, né? Eu vou aumentando a quantidade de vermelho. Então essas são as principais informações que eu preciso. Lembrando, eu tenho uma playlist só sobre mistura de cores. Por exemplo, aqui eu tenho falando sobre cinzas, né? Cinzas coloridos. O que são cinzas coloridos ou cinzas cromáticos? O cinza, basicamente, é uma mistura de preto e branco, só que ele é um cinza acromático, ou seja, não tem cor, não tem pigmento, não tem coloração, ele é só cinza, mistura de preto e branco, né? Quando eu misturo duas cores opostas, fica o resultado essa cor bem escura. E se eu misturar nessa cor escura e começar por branco, a cor tende a ficar aquela cor que deu origem, ou seja, vai ficar verde, só que a gente chama de verde mais cinzento, porque não é um verde puro, né? É uma cor mais pálida, poderia ser chamado também de verde, né, um pouco dessaturado, que é uma linguagem mais técnica, porque esses claros que tem aqui nessa área, eles não são tão claros quanto aparentam, eles são claros, assim, ligeiramente pálidos, umas cores assim, ó, ligeiramente cinzentas, como essas, seria a mistura de verde com vermelho e branco, mas eu vou explicar isso aqui na prática. Preciso de um paninho aqui, um pedaço de trapo, para limpar os pincéis quando for necessário. Então eu vou iniciar fazendo o preenchimento do fundo. Eu coloco violeta e um pouco de branco. A cor violeta, ela é a cor complementar do amarelo, então ela vai servir de contraste complementar com esse amarelo. Só que eu evito o violeta puro demais, o violeta permanente. Eu coloco um pouco de branco e eu coloco um pouco de amarelo, que é a cor oposta do violeta. Dessa forma, eu quebro um pouco a intensidade desse violeta. O violeta ele pode também ser um pouco quente, pode ser um pouco frio, depende o que predomina, né? Se predomina azul, porque violeta basicamente seria a mistura de azul com vermelho. Se predomina vermelho, ele é quente. Se predomina azul, ele é frio. Esse violeta pronto, ele é frio, ele é quente, né? Ou seja, ele é uma cor ligeiramente puxando para o lado do vermelho. Então eu coloco azul nele. Então, seguindo o raciocínio, pus branco para clarear, pus amarelo para neutralizar e agora eu coloco azul para esfriar. Se você já tiver um violeta azulado, pode usar? Pode. De todo jeito, o amarelo eu acredito que seja indispensável. Então eu vou fazer todo esse preenchimento, aí eu mergulho só a pontinha do pincel no mídio para a tinta deslizar um pouco mais, ficar um pouco mais fluida e faço esse preenchimento dos espaços vazios, ou seja, aquilo que está atrás, lá por trás. Eu não tenho que me preocupar exatamente com nenhum detalhe, porque não tem variação de cor e não tem muitas preocupações assim. É simplesmente preencher os espaços que a gente chama de espaços vazios, né? Ou o fundo do desenho. O que eu tenho que fazer às vezes é perceber, nossa, aqui é um pouquinho mais claro, aí eu venho e sujo, né? Às vezes um pouquinho de mais branco
põe um pouco mais de amarelo se não quiser a cor tão viva, põe mais azul, volta no branco de novo, ó, tem uma mesma cor com um valor mais alto, ou seja, uma cor mais clara. E aí eu faço uns ajustes para ter algumas variações aí dentro desse fundo. Vou preencher o fundo agora para depois iniciar nas folhas. Pois bem, terminado a parte do fundo, lembrando, se você vai realizar esse exercício, é interessante você fazer todo o fundo primeiro, né? Não fazer só um pedaço como eu fiz. A questão, lembrando, é porque eu estou deixando esses materiais aqui para que, né, fique mais fácil de você visualizar, porque se eu preenchesse aqui não teria como eu colocar a foto aqui e nem a paleta, acaba que ficaria distante, eu não conseguiria dar tanto zoom assim, então é só por uma questão de praticidade. Feito a parte do fundo, aí você decide se você quer um fundo um pouco mais pincelado, ou seja, mostrando as marcas do pincel. Aí você deixa somente com essa característica que foi utilizando esse pincel de cerda, ou se você quiser dar uma maciada, né, vamos dizer assim, no fundo, você vem trabalhando com o pincel macio, passando por cima do fundo. Dessa forma, vai ficar um pouco mais liso, né, mais homogêneo. Então, qual que é o certo? Isso aí já é uma questão pessoal. Tem alguns alunos que preferem um fundo um pouco mais bagunçado, às vezes tem aluno que prefere um fundo um pouco mais liso, né, vamos dizer assim. Então, tem um padrão, né? Geralmente o fundo tende a ser um pouco liso, né, em relação ao que está na frente, mas não é uma regra. Então, agora eu vou utilizar o verde junto com o vermelho. Verde e vermelho são cores opostas, e de todas as cores, quando a gente mistura essas duas, é a que mais se aproxima de preto. Então eu vou pegar aquelas áreas que são escuras e vou preencher com essa cor, né? Tanto com esse valor de verde escuro. Tanto essas partes das folhas que estão por trás, como essa, quanto a parte das folhas onde esteja bastante escuro, né? Geralmente onde eu passei onde eu já fui passando o lápis mais preto, né, no momento do desenho, indicando onde ficaria escuro. Eu faço toda essa parte agora para depois trabalhar com os tons médios e claros. Bom, terminado aqui, aí um dos motivos que eu uso o mídio é isso, eu molho o pincel e limpo o excesso da tinta. Eu não lavo o pincel enquanto eu estou pintando, porque senão o pincel ele vai abrir muito as cerdas e vai ficar, né, como a gente diz aqui em Minas, ele vai ficar esgarçado. Então isso aí vai dificultar pra caramba a pintura, ou seja, vai chegar alguns detalhes que a gente não vai conseguir, alguns pormenores, né? Aqui ficou faltando um pedacinho de preenchimento da cor violeta, então eu já volto, né? Por isso que eu limpei o pincel, para não ficar muito verde, os espaços aqui entre essas duas folhas, e já preencho aqui. Enquanto eu estava preenchendo o verde, eu percebi isso. Bom, terminado os verdes mais escuros, agora eu vou mais escuro de todos, né? Eu vou pegar o verde segundo mais escuro, ou seja, vai ser verde. E ao invés de eu utilizar exatamente a oposta no círculo, que é o vermelho, eu já vou começar a utilizar o laranja, que já fica uma cor escura, mas ligeiramente amarronzada. Quase não dá para ver diferença no vídeo, né? E depois, para ficar ainda mais clara, eu começo a acrescentar aos poucos pequenas quantidades de amarelo. Mas não só é amarelo e laranja, porque é interessante que fica uma sequência assim, ó, bem sutil, né? Eu tenho mais escuro, depois eu tenho o não tão escuro assim, depois eu tenho esse que é considerado já um médio, e aí depois, se eu aumentar a quantidade de amarelo, vai ficar mais claro. Isso para os tons frios, né? Frios não, falei errado, falei o contrário. Isso para os tons
quentes, ou seja, para os verdes mais quentes. E eu preencho agora, inicialmente, sem preocupar em fazer degradê. O que eu faço agora é identificar onde tem verde que não seja frio e preencher. Eu só busco identificar a quantidade, né? A quantidade e o tamanho. Apesar de eu ter falado que eu não vou esfumar, mas quando eu saio, algumas pétalas que estão saindo da sombra, como essa aqui, ó. Então eu já saio fazendo um pouco de transição, ou seja, eu não passo para o amarelo de uma vez, eu passo para essa cor que tem laranja e depois eu aumento amarelo. É tanto que no círculo cromático é essa sequência, né? Você tem o vermelho, você tem o laranja e depois você tem o amarelo. E esse a gente só mistura essa sequência junto com o verde. Eu vou fazer aquela linha do meio que faltou. Aí as partes de azul, né, as partes que são verde, ligeiramente azuladas, eu vou deixar e não vou preencher exatamente agora. Então, mais uma vez, vou deixar aqui naquela forma de vídeo acelerado, porque os cuidados que a gente tem que ter aqui é de não esfregar a tinta. Ou seja, vocês podem ver que a maioria das vezes que eu pinto fazendo esse movimento, ó. Ou seja, movimentando mais as pontas dos dedos que fazendo isso com o braço, né? Eu costumo dizer sempre para os alunos e, né, para quem já está vendo os vídeos aqui no canal há um tempo, já está até meio que cansado de ouvir eu falar isso, né? Mas assim, não esfrega, né? É o que eu digo aqui para os meus alunos no ateliê presencial. Não esfrega. Se tiver com vontade de esfregar, pega um tênis encardido, pega um tapete encardido, alguma coisa e vai lavar mesmo, né? Se tiver vontade de esfregar, vai fazer isso. Mas na tinta, na tela, é preciso que a gente tenha controle. E para me obter esse controle, eu preciso ir pintando assim, encostando o pincel e levantando suavemente na tela. Flores, em geral, precisam transmitir leveza e suavidade. Então, na hora de pintar, no momento de pintar, naturalmente a gente tem que observar essas características, pintar com leveza e suavidade. Eu vou fazer todos eles e volto aqui daqui a pouco para explicar como vai ser a parte fria. Bom, acabei me confundindo aqui e acabei deixando a gravação no time-lapse na parte dos verdes frios, dos verdes azulados. Mas eu vou explicar aqui de uma forma bem simplificada, que é bem simples, sabe? Assim, o verde esmeralda já é uma cor fria, né? Então eu coloco o branco nele. Só que o branco, quando eu coloco o verde e branco, ele ainda está uma cor muito viva, né? Muito saturada. Se eu comparo ali, ó, com o modelo, ele está meio fora, né? Então é onde eu utilizo o vermelho, que é a cor complementar, né? E com isso eu consigo aproximar e ficar mais semelhante àquela parte que foram as cores que eu fui preenchendo aqui. Só que aí é preciso deixar no mínimo uns 3 valores, né? Ou seja, umas 3 variações desse verde, né? Eu tenho aqui ele um pouco mais claro, ou seja, aumenta a quantidade de branco no verde e também um pinguinho de vermelho. Aí nisso eu tenho a cor um pouco mais clara, né? O cinza com valor um pouco mais claro ainda. Assim, misturar a tinta com o pincel e pintar, ou fazer um pequeno montinho com a espátula e deixar pronto, é uma questão de tamanho de tela. Se for uma tela bem grande, é interessante eu preparar com a espátula uma certa quantidade. Se for tamanhos pequenos como esse, não tem tanta necessidade. E para a parte escura, eu uso verde com pouquíssimo branco e também vermelho, só que até aumenta um pouco mais do vermelho. Aí seriam os 3 tipos de verde, né? São tons ligeiramente cinzentos ou pálidos, né? A gente não precisa preocupar tanto em relação aos nomes, né? Mas mais sobre a característica do que realmente é. Então eu tenho esse verde aqui que fez a curva, ou seja, recebeu menor
quantidade de iluminação ficou mais escuro, o verde do meio e o verde do claro. Então, feito essa base é razoavelmente tranquila de se fazer, desde que se tenha a mistura correta. Eu deixarei os pincéis macios de lado e vou passar a utilizar, macio não, eu estava usando um pincel um pouco mais duro, né? Esse aqui da cerda branca, né? O 811 da Tigre. Deixar de usar esse e vou usar o 41, que é o pincel de pelo de Marta. Então agora é que eu considero que a pintura vai começar de fato. E para não precisar ficar misturando tinta todos os momentos, eu vou aumentar a quantidade desses valores com a espátula. Então aqui eu tenho o valor mais alto, que é o verde com branco, né, e um pingo no vermelho. Depois eu tenho aqui o valor mais médio. E eu vou olhando, ó, ficou muito semelhante com o outro, então tem que aumentar a quantidade de verde. Sempre a gente vai colocando, acrescentando cores aos poucos. Se eu colocar uma quantidade muito grande, por exemplo, de vermelho, vai ficar muito para o lado do rosa. Então eu vou gastar muito verde, muito branco para voltar ao normal. Então é interessante sempre ir acrescentando aos poucos. E aí eu busco fazer no mínimo 3 valores aí, né? Um valor mais claro, um valor mais médio e um valor mais escuro. Esse aqui nem ficou tão escuro assim, porque eu tenho que ter uma sequência, né? Então eu vou fazer mais outro depois desse. Então vou limpando a espátula para fazer os valores mais baixos, porque senão eu não consigo, senão a cor fica meio pálida, né? Então aqui eu tenho o valor mais escuro dessa turma de azuis frios. E eu faço o mesmo agora com os amarelos. Inclusive eu vou fazendo e limpando aqui para dar um pouco de organizada aqui na paleta. Então um amarelo mais claro, que foi amarelo com verde, um verde mais claro, né, que é verde com mais amarelo. Vou pegar outro verde. Então essa escala que eu estou fazendo aqui paralela é uma escala mais quente, porque está predominando amarelo. Essa cor aqui a gente pode chamar ela de azeitona, né, ou verde oliva. Aí sempre surge a dúvida, André, eu tenho cores prontas, semelhante a essas. Posso usar as cores prontas? Claro, sem problema algum. O importante é só você reconhecer a questão da temperatura do verde, relacionar se ele é quente ou se ele é frio. Então isso, se a gente desconhece das cores, é difícil saber, você tem que pôr na paleta e fazer um teste para descobrir. E pela questão da dificuldade de ter uma sequência, né? Por exemplo, às vezes eu tenho verdes que são amarelados, mas nem todos seguem assim essa sequência, mais ou menos assim desse mesmo valor, né? Às vezes é um valor um pouco diferente, porque são pigmentos de verdes diferentes. Então, no geral, se a gente observar os grandes mestres do passado e os grandes pintores da atualidade, eles pintam com um número mais reduzido de cores, né? Não que é proibido usar, por exemplo, um verde inglês claro pronto, principalmente se é uma tela grande, né? O importante é só você saber a origem de cada cor. Pronto, fiz a etapa de preparação das cores. Agora eu venho com aquela característica assim de molhar a pontinha do pincel no mijo, aí ele fica encharcado, né? Eu até tiro o excesso para não ficar encharcado demais, né? Não pode escorrer na tela. Eu venho aqui seco, né? Tiro um pouco o excesso e aí começa a aplicar as luzes, né? Os detalhes, igual nesse. Eu tenho um branco bem aqui nessa parte, branco assim, um tom claro, né? E frio. Nessa parte, nessa e nessa. Aí eu começo agora a mostrar as formas. Então agora eu preciso ter bastante precisão no quesito observação, né? Eu preciso ser bastante exigente do ponto de vista da observação, se eu quiser uma pintura com mais qualidade, assim, do ponto de vista de realismo, né? Claro. Então tem uma manchinha mais de médio para escura na parte de baixo, aqui sim, e outra manchinha aqui também. E no canto aqui já não é tão claro assim, no final dessa pétala, né? Eu já consigo fazer nessa virada. Mas e essas manchas, e essas transições que estão ficando muito acentuadas? Limpei aqui o excesso, tirei o excesso da tinta,
meio que entre os dois, ó, esfumando. O esfumar, ou você diminui alguma cor ou você aumenta ela, depende de como você encosta o pincel e como você puxa esse pincel de uma cor para outra. Então, por exemplo, se eu pegar o violeta aqui empurrando para cima do verde, naturalmente eu vou diminuir um pouco aquele verde. Agora, se eu pego o pincel encostando aqui no amarelo, igual esse traço, achei que ficou um pouco grosso. Então eu pego aqui nesse pincel, eu vou empurrando para cima daquela parte clara, aquela parte clara vai diminuindo. Então isso é o modelar a cor. Eu vou modelando e é como se eu estivesse desenhando ao mesmo tempo, né? Isso pode acontecer tanto na própria folha em si ou como no fundo. Eu vou apertar um pouco para me fazer um ângulo mais definido aqui e escurecer em volta desse fundo. Eu busco ir fazendo e definindo essas partes. Aqui ainda com fundo, que é violeta, com um pouco de azul e tudo mais, para afinar um pouco aqueles traços que você fez, que de repente percebeu que não ficou tão fino ou não ficou tão em evidência, eu coloco um pouco de escuro com esse pincel e venho afinando. Dessa forma eu consigo bem esse volume, né? Eu vou fazer mais algumas aqui, que são formatos diferentes. Esse aqui, por exemplo, é bem escuro. Então eu acentuo um pouco mais o escuro. Só nessa parte que essa folha aqui é escura. Então mais uma vez eu pus a cor muito nítida e vou com o pincel sem tinta esfumar. À medida que eu vou descendo, não desce esse escuro até no final, fica uma cor ligeiramente amarela. Eu posso, inclusive, combinar as duas escalas. Se de repente eu percebi que essa está muito quente, eu posso pegar uma aqui que é um pouco mais fria e juntar os dois valores. Nisso eu tenho 4 valores mais frios e 4 valores mais quentes, certo? Se eu combinar um a um, cada um com o outro, eu vou ter mais 4 valores. Então só aqui significa que eu vou ter 12 tons de verde. Então é bastante verde, né? Enriquece bastante a pintura. Então preciso ir controlando agora. Ó, tipo essa folha é verde um pouco meio termo, nem muito quente nem muito frio, mas a ponta dela está mais para quente. E esse valor aqui tá quente até demais, então vou acrescentar um verde mais frio para tirar aquela intensidade. Isso assim, às vezes a gente misturando a tinta aqui na paleta, parece que é uma coisa. Quando a gente põe na tela, a gente descobre que às vezes a gente pode estar equivocado. Então sempre, quando colocou a tinta aqui, deu uma pinceladinha, sobe o olhar e olha no modelo para ver se está sendo coerente. Se ficar parecido, ótimo, continua. Mas se tiver muito diferente, é melhor não continuar. E aí, principalmente com os escuros, aqui os verdes com vermelho, às vezes eu vou delimitando, porque o outro pincel não me dava tanta precisão assim. Aí surge também uma pergunta, quando eu falo isso para o aluno, né? Então, não seria melhor eu ter pintado já com um pincel macio? Não, isso é só uma questão de preferência, viu? Porque o pincel com a cerda um pouquinho mais rígida, um pouquinho mais dura, eu consigo preencher mais rápido. Então acho que o tempo que eu gasto preenchendo compensa, né? Porque eu tenho uma visão do todo e depois eu venho com um pincel mais macio, né? Fazendo os acabamentos. Mas essa questão de pincel, não existe um certo e errado, existe aquilo que você tem mais facilidade, aquilo que você tem mais domínio, aquilo que você tem mais costume. O importante é os valores. Quando se fala de verde, principalmente, o importante são os tons frios e os quentes, né? Os verdes mais frios e os verdes quentes, os escuros e os claros. Identificando isso, você tem uma boa pintura, com certeza. Lembrando que a tinta óleo é muito boa porque ela não seca rápido, né? Você pode preencher. É claro, não dá para ir no outro dia para fazer o acabamento, né? Aquilo que você preencher, em buscar fazer o acabamento no mesmo dia. Então essas 3 folhas do início, eu não fiz aquelas nervuras ainda, né?
eu vou fazer agora, que é com pouquíssima tinta. Elas não são muito demarcadas e nem são todas que tem. Às vezes eu passo só com o pincel, a quina do pincel sem tinta, né? Lembrando que não são todas que tem. Então, após fazer isso, um outro macete aqui, na verdade não é macete, a lógica da tinta, né? Eu faço a base, escureço, clareio e depois no final eu ponho o impasto. O impasto, para quem não ouviu falar ainda, é aquela tinta que eu coloco assim, ó, um pouco mais grossa, e encosto lá na tela sem apertar muito, ela vai ficar extremamente superficial, como se fosse uma cobertura de bolo, como se fosse um glacê. É o chamado impasto. Isso dá maior beleza para a pintura, né? Dá essa plasticidade que existe da própria tinta, né? É uma característica da tinta a óleo, a possibilidade de colocar a tinta um pouco mais grossa. Isso assim, né? É claro que mais concentrado esses pontos de tinta com mais quantidade nas partes claras. Então, nessa parte aqui, por exemplo, são pontos um pouco mais claros, né? Então eu coloco, inicialmente eu coloco pouca tinta porque eu preciso ir esfumando as partes. À medida que eu avanço, agora ainda vou, apesar de ter os 12 valores que eu tinha citado aqui, de verde, eu ainda vou colocar mais um valor. E à medida que for pintando, se for necessário, eu tenho que ir pondo mais ainda. Uso um valor de azul, porque esse brilho aqui é um brilho ligeiramente azulado. Vou escurecer um pouquinho mais, porque não pode ser muito claro. Então eu ponho azul e branco, já está encostando aqui nos verdes e sujando um pouco de verde. Ponho um pingo do laranja, o laranja é a cor oposta, a cor complementar ao azul, né, para que o azul não fique muito vivo. E vou dar pinceladas de azul um pouco claro, né, são os brilhos dessa folha. Só que para fazer as nervuras, eu utilizo o mesmo, um verde aqui no valor mais baixo e acrescento azul nele também, ó. Então, quer dizer, já está entrando em mais uma escala, né? À medida que a gente vai pintando, se for tendo necessidades, eu vou aumentando essas escalas. E até agora eu utilizei basicamente 2 pincéis. Um chato, né? Macio, e um pincel chato também, só que de cerda branca, que é um pincel um pouco menos macio do que esse de Marta. E sempre quando tem uma pétala que está num lugar, uma folha, né, que está num lugar assim que ela vira, significa que lá na ponta dela ela vai ser escura, pois ela está virando no sentido contrário ao da luz, então não tem como ela se manter clara. Eu faço o escuro e coloco os tons intermediários para servir de transição. E por último, se for necessário, eu venho acentuando um pouco aquele vinco que existe no meio, aquele mais escuro, no centro da folha, para criar para ela não ficar uma folha plana, né? Para ela ficar uma folha com volume. Terminada essa parte, eu venho com o pincel um pouco menor. Então aqui eu já venho com pincéis redondos, que de repente tem algumas coisas muito pequenas que o pincel maior não possibilita, inclusive pequenas curvas, né? E aí eu posso ir pondo aquele ponto mais claro ainda lá no final, tipo aqui assim, um pouco mais claro, um claro também ligeiramente mais azulado, e ainda com um pouquinho mais de impasto. E para demonstrar a espessura de algumas folhas, às vezes a gente vai fazer isso. Colocar uma lateral um pouco mais clara, né? E esfumar um pouco alguma parte para ir sumindo. Aí, como eu disse antes, se caso ficou muito grosso, ou a gente troca para um pincel mais fino, ou se não for preciso, né, a gente pode apertar com essa cor. E para ficar bem natural, toda a pintura, todas as folhas vão ter pequenas imperfeições, ou seja, não vai ter um degradê muito progressivo.
Vai ter algumas manchas, igual tem essas duas manchas aqui por baixo, essa e essa. Então todos esses detalhes eu venho fazendo nesse momento de definição dos detalhes, né? De repente eu quero um pouco mais amarelo, eu posso pegar mais uma outra cor. Ó. E inclusive aqui eu vou pegar um amarelo próximo de puro. Só do pincel estar sujo de verde já é suficiente. E eu tenho uma cor um pouco mais quente. Então esse é todo o passo a passo. O que se aplicou nessas folhas aqui vai se aplicar em todas as outras. Eu vou fazer todas as outras agora, naquele modo acelerado. E tem um macetezinho importante aqui para dar todo um toque especial que eu vou mostrar no final assim que eu terminar de fazer o ajuste nas demais. Já nesse momento de acabamento, após fazer tudo aquilo que dava para ter sido feito, a gente vai percebendo algumas coisas. Por exemplo, esse fundo violeta aqui, eu já pensava que ele estava escuro. Só que quando eu coloquei todos os verdes e terminei as folhas, eu percebi que agora ele ficou destacando muito. Aí, como eu não quero chamar muita atenção para esse lugar, para essa parte da pintura, eu quero chamar a atenção mais para a rosa, eu vou usar aqui o violeta com o preto, aquele preto da mistura de verde com vermelho, né? Que aí fica um violeta ainda mais escuro. E vou passar aqui por cima de modo a escurecer um pouco, ou seja, rebaixar aquele valor, para eu não ver uma diferença assim tão acentuada como estava antes, né? Então já se percebe uma semelhança até, inclusive, em termos de valor, né, com as sombras, com as folhas escuras. Apesar de serem cores diferentes, uma é uma cor mais para o violeta, mais para o azul, e a outra é verde, mas são cores bem semelhantes. E dá a entender, às vezes dá para a gente, às vezes interpreta como sendo um pouco mais claro do que é. Uma ferramenta que eu já apresentei algumas vezes é essa. Se eu ponho aqui, eu vejo que aquele claro não é tão claro quanto parece. Isso de início, se eu já tivesse analisado com um pouquinho mais de cautela, já poderia ter preenchido um pouco mais escuro, mas isso não tem problema, né? Lembrando que quando a diferença é pequena, tudo bem. O problema é só se eu tivesse clareado muito, aí eu teria dificuldade de escurecer, porque aí a tinta misturaria com a cor mais clara e não escureceria tanto. Então isso é uma forma de não deixar as folhas, não deixar com muito contraste, já que à medida que eu vou avançando, o que tem que demonstrar um pouco mais de contraste vai ser a própria flor. Então o fundo a gente busca deixar um pouco mais secundário, ou seja, sem um grau de contraste muito intenso. Porque quando a gente pinta, já tem que definir aquilo que vai destacar um pouco mais na pintura e aquilo que não vai destacar tanto assim. Algumas folhas eu deixei sem fazer aquela linha, justamente para mostrar que às vezes eu limpo bem o pincel e passo somente o pincel sem tinta, encostando na escura, trazendo a cor escura para a parte da mais clara. Dessa forma eu já consigo fazer essas linhas, porque não são muito evidentes, não são muito destacadas. Então só um pequeno traço assim já ajuda a destacar. Agora, se eu quiser clarear um pouco mais, igual aqui um pouco abaixo dessa linha, eu vou clarear um pouco mais, abaixo dessa um pouco mais também, e aqui no topo um pouco mais. Então eu acentuo e intensifico um pouco mais aquela linha, aquela nervura. Inclusive, tanto pondo um pouco do mais claro de um dos lados e também pondo um pouquinho de mais escuro. Só lembrando desse escuro ficar concentrado só ali naquela parte da sombra. Quando eu chego na parte iluminada da folha,
não é interessante assim eu ter essa cor mais escura. Sempre para fazer coisas muito finas e mais compridas, eu não faço a utilização do pincel zero, eu uso o pincel chato, pelo de Marta, né? E agrupo bem as cerdas com um pingo do medium, um pingo de óleo, e aí eu consigo fazer uma linha até com uma certa precisão maior do que se fizesse com o pincel zero, né? E aí eu venho agora marcando alguns pontos de iluminação aqui, ó. Ou seja, pondo um pouco mais de branco, né, com azul. Um grande macete aí no final também, uma característica interessante que a gente pode utilizar, e caso você já tenha visto aí alguns outros vídeos, você já sabe sobre isso, que é o contraste de cor complementar. Eu vou pegar aqui branco, pôr um pouco de vermelho, que é a cor oposta do verde, né? Naturalmente fica ligeiramente rosa, porque alguns brilhos que eu gostaria que destacasse muito, eu coloco esse brilho com um pouco de rosa. Assim, praticamente não fica perceptível na pintura. A gente sabe porque viu misturando, né? É praticamente imperceptível, mas é um brilho que se destaca ainda mais do que se eu colocasse somente branco, por exemplo. Porque que além de ser um contraste de claro e escuro, também trata-se de um contraste de temperaturas, né? Uma cor complementar por cima de outra base tende a se destacar um pouco mais do que somente o branco. Então escolho alguns pontos de branco para demonstrar essa intensidade. Bom, vou tirar a foto aqui, tirar a paleta também aqui da área de visualização do quadro, para poder preencher em volta toda a continuação aqui, mas volto em seguida para explicar como a gente pode fazer as gotas, algumas gotas, né, que não tem aqui no modelo, mas eu vou fazer algumas gotas. Bom, após eu terminar de fazer esse fundo, eu tenho que ficar atento a algumas características. Por exemplo, aqui perto da flor eu uso o pincel menor, um pincel redondo, para começar a fazer pequenas inserções aqui, né? Pequenas entradas. Dessa forma, a pétala fica um pouco mais natural, algumas entradas, algumas curvas, porque depois fica difícil fazer com o amarelo passando por cima do violeta, porque o amarelo tem bem menos força do que o violeta, né? Então, às vezes eu não conseguirei preencher com o violeta, caso seja necessário. Com o amarelo, não conseguirei passar o amarelo por cima do violeta. Mesmo o violeta já estando seco, eu tenho dificuldades em fazer isso. Então, eu busco fazer essas inserções, essas entradas que tenho, já agora, para manter essa irregularidade das pétalas. Okay, depois eu só vou me preocupar em pintar mesmo. Então eu faço um pente fino, ou seja, eu vou olhando em toda a sequência da flor e tentando identificar algumas pequenas curvas, algumas pequenas entradas, tanto com a parte violeta ou com a parte verde. Aqui na parte verde eu posso também entrar, fazer um bico em uma determinada parte, fazer uma entrada circular, alguma coisa assim que torne aquela parte da folha não tão contínua, né? E faça pequenos bicos entrando aqui. Isso deixa, né, como eu disse, um aspecto muito natural, um aspecto bem realista para a pintura. Bom, agora sim, feito o fundo, eu já estou mais satisfeito. Uma característica, eu fiz um fundo um pouco irregular, ou seja, escureci um pouco mais essa parte, clareei próximo a essas folhas aqui. Não fiz questão de fazer um fundo completamente liso, deixei demonstrar algumas pinceladas, né,
Pra não ficar... A característica da tinta também é ser pintura, né? Então eu não quero fazer algo assim meio que como se fosse uma impressão, né? Eu quero deixar à vista um pouco a marca do pincel mesmo, proposital. E agora vou aqui aproximar um pouco mais a câmera para demonstrar como fazer as gotas, algumas gotas. Bom, terminei todo o fundo, agora eu vou escolher algumas folhas para fazer algumas gotas. Vou escolher essa aqui, aí eu penso assim, a luz está vindo de cima e um pouco da esquerda. Isso, um pouco de cima e da esquerda, mais da esquerda do que de cima. Então eu faço a sombra para esse lado, para o lado contrário. Eu faço uma espécie de ponto de pergunta ao contrário. Só de fazer isso já cria essa linha. E eu uso o pincel sem tinta, estou usando o pincel número 2 aqui, né? Redondo. Pode ser um 0 também, mas pelo tamanho aqui eu acho que um 0 talvez ficaria muito pequeno. E agora eu esfumei a parte de baixo dessa linha que foi feita. Se caso no momento você for esfumar e ver que sumiu a linha, sumiu mesmo, né? Então vem e reforça novamente, tem que ficar uma linha um pouco mais nítida. Do outro lado, do lado oposto a essa sombra, eu coloco também uma outra sombra, só que um pouco menos escura do que essa, e não para emendar com essa, eu coloco ela assim, um pouquinho acima, mas só um pouco acima. E o grande lance das gotas é não fazer encontro, tipo essa cor aqui escura, esse verde escuro eu não encontro com a sombra e não encontro com o lado de cima. Só insinua, né? Só faço o degradê aqui, ó, a mente da gente vai imaginar aí o restante desse encontro. E aqui, como eu não tenho uma gota muito na luz, eu não vou usar um branco muito branco, eu vou usar um tom verde claro por aqui assim, e uma linha de verde atravessando aqui, ó. Que seria a direção, né, que a luz ultrapassa aqui e passa lá no fundo também, ó, da gota, né? E aí eu venho esfumando, se caso ver que ficou meio forçado o traço, né? Agora nessa aqui, eu vou fazer eu vou esfumar um pouco mais essa base, para ficar bem esfumadinho aqui, não ficar imperfeições. Vou até usar um pincel limpo, bem limpo, né? Esse que eu não tinha usado ainda, para deixar bem esfumado aqui. Inclusive, sempre que precisar esfumar, assim, precisar mesclar bem as cores, um pincel limpo é uma das melhores opções, né? Porque fica bem mais fácil esfumar assim com ele. Então, como é uma pétala que não tem, uma folha que não tem muitos detalhes, vou fazer a gota nela, só que agora eu vou fazer o formato dela, da sombra assim, ó, mais ovalado, né? No formato quase de... como se fosse uma gota. Como se fosse uma gota não, é uma gota, né? Como se fosse um grão de feijão. Ou seja, um pouco redondo e ovalado. Que eu coloco a parte de baixo, a sombra, a parte de cima, que é o formato arredondado da gota. Faço o degradê e posteriormente o brilho. E aqui o brilho eu já coloco ele mais branco mesmo, uma pontinha na parte superior e uma linha na parte inferior. E aí eu vou deixar essa sombra ligeiramente para a minha direita, já que a sombra, a iluminação está vindo do meu lado esquerdo, né? Então deixei a sombra um pouco para a direita e vou inclusive tirar um pouco dessa sombra aqui do lado esquerdo. Então, tá aí mais uma gota. Vamos ver aqui se pode ter mais algum lugar. Acho que eu vou deixar mais uma aqui em algum lugar. Talvez aqui, ó, nessa de baixo aqui assim. Um pouco no formato assim, ó. Também meio que já rolando, né? A gota, quando ela fica rolando, quando ela está descendo, ela fica com essa característica de ter algo semelhante a um ponto de exclamação, né? Aquele formato de curva que eu faço a linha, e o processo é sempre o mesmo. Faço a linha, esfumo um pouco, pelo menos a parte de baixo, a parte de cima não esfumo, assim, do traço, né?
coloco a sombra lá do outro lado, porque essa aqui é a sombra projetada, essa aqui vem ser o que dá volume para a gota. Então eu coloquei, não ficou tão escuro, não deu tanta diferença. E o que eu tenho só que pensar é que essas pétalas, essas folhas, né, eu estou bem cismado com pétalas. Essas folhas que estão na sombra, elas não vão ser tão claras quanto as que estão diretamente lá na parte iluminada, né? Então essa aqui, ao invés de eu colocar branco, eu coloco um pouco de uma cor ligeiramente amarelada e faço a linha contrária aqui também, ó. É apenas uma curva, né? Isso já dá um aspecto mais arredondado. E aí, para não ficar muito acentuado esse traço, eu esfumo um pouco. Bom, então está finalizado essa etapa, né, de pintura das folhas. Lembrando que a pintura a gente nunca, pelo menos eu nunca termino uma pintura, eu me dou por satisfeito, eu me dou por vencido. Chega um determinado ponto que eu falo, não vou mexer mais, senão começa a estragar. Então esse é o momento de parar. Mas mesmo se caso achar necessário, né, mesmo que você já tenha terminado, já esteja seca a pintura e achar que precisa retocar alguma coisa, não tem por que não retocar. Uma outra coisa que faltou falar também, que eu me lembrei agora, é isso que eu já fiz, mas eu não falei, mas é importante falar, porque se você já viu outros vídeos, você já está bem habituado a ouvir sobre isso, se não, é interessante eu lembrar. Você vai passar o pincel sem tinta entre a cor escura e o fundo. Aqui também é um lugar que eu posso fazer isso, ó. Passar o pincel sem tinta entre a folha e entre o fundo, o que está atrás da folha. Isso faz com que a transição fique um pouco menos acentuada. Lembrando que o que eu quero que chame a atenção principal é a flor. Então, a rosa. Eu fazendo isso, eu tiro um pouco aqueles contrastes mais intensos entre as folhas e o fundo e amenizo um pouco essas diferenças, né? Eu amenizando um pouco essas diferenças, eu trago o contraste, eu trago toda a minha atenção para a flor. Então, na verdade, não é só pintar a rosa em si, mas pensar em tudo que está em volta dela, né? Se essas folhas ficarem destacando demais, eu vou roubar a cena um pouco. Elas têm que ficar secundárias, ou seja, eu não posso ver muita nitidez nas suas bordas, especialmente essas que estão na sombra. Bom, então é isso. Terminado aqui essa aula, na próxima videoaula eu vou explicar como realizar essa parte da flor mesmo, né? Vamos entrar aí na mistura das cores e depois eu vou explicar detalhadamente como vamos pintar também essa rosa amarela. No mais, só tenho a agradecer por acompanhar, né, pacientemente até no final de mais uma aula. Um grande abraço para você. Sempre contando aí com a sua ajuda para curtir, deixar seu like, deixar o seu comentário e a gente vai se encontrando aí nas próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima.